Olá pessoal, tudo bem? A gente está gravando essa videoaula para dar continuidade, né, a esse processo de revisão, né, do curso com foco bem específico na prova do ENAD, né? Eu sempre falo que são conteúdos do curso que a gente vai revisar, então de uma maneira geral você está revisando os conteúdos importantes para a tua carreira profissional, né? E nada mais interessante da gente estar na reta final do curso e estar revisando esses conteúdos do início do curso. É como se a gente terminasse o curso com tudo vivo na cabeça. Então isso é bem interessante, até porque mais à frente vocês vão prestar avaliações aí, provas para concurso, até mesmo provas para entrar numa empresa. Então você ter esses conteúdos na mente é super importante. Pessoal, os tópicos que a gente vai trabalhar hoje são assuntos extremamente importantes para a área, né? São pré-requisitos, na verdade, para a gente caminhar e entender assuntos mais avançados. A gente vai estudar o modelo OSI e a estrutura da CPIP, que na prova do ENAD cai muito esse assunto, certo? Porque é um assunto base, então eles terminam cobrando bastante coisa. E que, apesar de ser um assunto base, eu costumo dizer que ele não é complexo, mas ele é muito denso. Então, são muitas informações. Então a gente precisa realmente ter um foco, definir uma linha de raciocínio, uma sistemática, para que a gente consiga entender. E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é falar um pouco de como é que eu aprendi isso, certo? Como é que essas coisas entraram, digamos assim, de forma mais fácil na minha mente. Eu sempre faço isso quando vou estudar alguma coisa. Eu procuro criar uma forma de entender melhor aquilo ali. Então, a forma como eu vou explicar hoje foi a forma como eu consegui entender melhor esse assunto. Eu espero que eu ajude vocês também a entender, certo? Então, a gente vai falar hoje sobre o modelo OSI e a arquitetura TCP/IP. Vamos lá. Quais são os objetivos da aula de hoje, pessoal? Primeira coisa, entender o processo de comunicação de dados, né? A gente vai ver que o processo de comunicação de dados ele é muito similar a um processo convencional, por exemplo, de duas pessoas conversando, né? Existem algumas regras, algumas situações, né, alguns protocolos, algumas definições, alguns acordos que eles são previamente definidos em qualquer modelo de comunicação. E na área de redes, isso não seria diferente. Então, para dois computadores se comunicarem, para dois computadores trocarem informações, a gente precisa sim definir acordos, definir regras e definir protocolos, né? A gente vai ver mais à frente que o termo protocolo é um termo super usual na área de redes e o sentido desse termo nada mais é do que lembrar vocês que para qualquer modelo de comunicação existe um conjunto de regras bem definidas. Protocolo igual a regras, certo? Segundo objetivo, entender a necessidade de organização das partes das redes de computadores. Então, na verdade, as redes de computadores ela tem vários pedaços. Você tem dispositivos, você tem protocolos, você tem aplicações, né? Vocês têm tecnologia de transmissão, você tem meio de transmissão. Então, como é que isso tudo se organiza? Como é que eu posso organizar essas coisas aí, esse conjunto de dispositivos, de estratégias, de protocolos? Como é que eu posso organizar tudo isso numa estrutura que eu consiga entender melhor, planejar melhor, entender melhor os problemas quando acontecerem, né? Conseguir explicar isso para alguém melhor. Então, na verdade, enquanto professor, a gente sempre tem que estudar dobrado, porque a gente precisa arrumar um jeito de não só entender, mas também saber passar para outra pessoa, né? Eu sempre falo que a melhor maneira de aprender é de ensinar. Então, também tenho esse objetivo aí, também pratiquem isso na vida de vocês. Terceiro objetivo, entender os aspectos motivadores para o surgimento dos modelos OSI e modelo TCP/IP. Na verdade, essas organizações das partes das redes, elas vão ter um foco bem específico aí no surgimento desses modelos, né? Então, existia um problema de padronização inicialmente, né? Então esses modelos eles terminam organizando aí essas estruturas e de certa forma gerando um padrão específico para que os fabricantes consigam implementar. E aí eu vou ter equipamentos de diversos fabricantes se comunicando, certo? Quarto ponto, entender a relação entre esses dois modelos, né? Quinto ponto, entender o relacionamento entre as camadas e os protocolos do modelo TCP/IP, certo? Entender a função principal de cada camada, é super importante a gente ter isso muito claro na nossa mente. Entender a atuação do encapsulamento no contexto da pilha, a gente sabe que o dado, quando ele vai passando pelas camadas, ele vai mudando de nome, né? Novas informações vão sendo adicionadas.
a gente precisa saber que informações são essas e que nome, né, esse dado ele começa a ter quando ele chega no contexto daquela camada especificamente, certo? Penúltimo ponto, é entender a atuação dos diversos dispositivos em cada camada. A gente vai ver, por exemplo, que o roteador ele atua até certa camada, o switch ele atua até certa camada, o computador, o teu smartphone, ele atua também até certa camada, né? Consegue enxergar, na verdade, todas as camadas. Último ponto, entender como o processo de comunicação atua no contexto das camadas, ou seja, observando o processo de comunicação, como é que isso está linkado com o contexto das camadas. Então, é uma revisão assim bem pontual e bem interessante. A gente vai passar por todos esses tópicos aí, certo? Primeira coisa, o que é comunicação? Né? Comunicação, para que ela exista, algumas regras e alguns acordos precisam ser pré-estabelecidos. Então, imagina só, você chega num atendente de hotel aí, como você está vendo, e você quer reservar um quarto para você. Então, para que esse processo aconteça, uma série de regras e acordos precisam ser pré-estabelecidos. Então, por exemplo, você vai passar seus dados, provavelmente você vai dar uma entrada ali para a tua reserva, né, vai fazer um pagamento em dinheiro ou em cartão, ela vai te dar uma chave, a chave do quarto, ela vai te dar algumas informações, ela vai te dizer, por exemplo, como é que você ligou o ar-condicionado, e uma série de situações. Você pode perguntar como é que eu acesso a internet. Ela vai dizer, olha, a Wi-Fi você consegue acessar através dessa senha aqui. Então, é uma conversa que tem o objetivo específico de tratar essa situação. Então, na área de redes, você vai ter situações muito parecidas. Você vai ter, por exemplo, situações onde um computador, um smartphone, um dispositivo qualquer, ele quer acessar uma página. Então, para isso, ele vai conversar com um servidor, seria um servidor web, por exemplo, Apache. Então, é uma conversa muito bem definida e que tem acordos muito bem definidos e pré-estabelecidos para esse processo de comunicação. Então, cada situação na área de redes, você tem um processo de comunicação bem definido, certo? Então, é em cima desse entendimento do processo de comunicação que a gente vai começar a estudar tudo isso. Então, é bem importante a gente entender que numa situação convencional, a comunicação ela é um conceito geral e que ela pode ser aplicada em qualquer situação, certo? Tanto numa situação como essa da figura, quanto numa situação da área de rede de computadores. Então vamos lá. A comunicação ela só acontece quando duas características são satisfeitas. Que características são essas? Entendimento e movimentação, certo? Então, por exemplo, o entendimento ele tem um apelo mais específico, por exemplo, na linguagem, certo? No formato. Então, imagina só, duas pessoas conversando, certo? Uma pessoa que só fala inglês e outra que só fala português. É provável que quando elas comecem a conversar, elas não se entendam. Então, a comunicação ela não é satisfeita nesse processo, certo? A movimentação é o ato da fala ser proferida pela boca do emissor e ser recebida pelo ouvido do receptor. Então, duas pessoas falando em línguas distintas, o entendimento ele não acontece, mas a movimentação sim, porque o áudio daquelas falas eles chegam aos ouvidos. Então, a movimentação ela acontece. No entanto, a comunicação não, porque nesse caso específico eu tenho um entendimento não satisfeito e a movimentação satisfeita. Então, eu só consigo ter comunicação quando os dois estão satisfeitos. Agora imagine uma outra situação. Duas pessoas conversando, elas falam português, mas uma, por exemplo, tem algum problema de audição. Então ela está escutando com algum ruído aquela fala, né? Ou elas estão muito distantes. Então eu tenho uma situação onde o entendimento está acontecendo, porque eu sei que nesse acordo duas pessoas falam português, mas está havendo algum ruído aí no movimento, né, dessas informações que faz com que a comunicação não aconteça. Então, na área de redes é a mesma coisa. Imagina só, quando eu tenho, por exemplo, um problema no cabo, quando eu tenho um problema na minha placa de rede, a movimentação ela vai gerar problema. Quando eu tenho um problema, por exemplo, nos protocolos, eu tenho um protocolo corrompido, eu tenho um servidor corrompido, um serviço corrompido. Então, o entendimento ele vai estar com problema, certo? Então, a comunicação ela só é satisfeita quando essas duas questões estão bem definidas e funcionando. Entendimento e movimentação, certo, pessoal? Na área de redes, como eu acabei de falar, o entendimento ele é implementado pelos protocolos, certo?
através das suas regras de comunicação. Qualquer falha nessa regra, qualquer falha nesse acordo, eu posso ter uma falha no entendimento, por sua vez, a comunicação ela não acontece. A movimentação dos dados acontece mediante a utilização de uma tecnologia de transmissão. Qualquer falha na tecnologia de transmissão, eu tenho um problema na movimentação, consequentemente a comunicação ela deixa de acontecer. Certo, pessoal? Então vamos lá, vamos seguir adiante, certo? Vamos falar agora da organização. Né? Como é que essas coisas, como é que essas partes, né, que compõem as redes de computadores, elas podem ser organizadas? Então, aqui no nosso lado esquerdo da tela, tem uma forma de organizar. Né? Eu posso organizar, por exemplo, os diversos pedaços, as diversas partes que existem nas redes de computadores em serviços, aplicações, protocolos, dispositivos e tecnologias. Pessoal, isso foi uma forma que eu organizei. Eu decidi pensar como, por exemplo, o criador do Ozzy lá fez e disse, não, eu vou organizar isso de uma maneira que eu consiga entender melhor. Né, que eu consiga gerar um padrão bem definido. E aí eu organizei dessa maneira aí. Serviços, aplicações, protocolos, dispositivos e tecnologias. Então imaginem aí esses quadradinhos aí como se fossem camadas. Então eu tenho uma camada de serviço, uma camada de aplicações, uma camada de protocolos, uma camada de dispositivos e uma camada de tecnologias. E eu fui organizando algumas coisas que eu conheço da área de redes nessas 5 camadas aí. O conceito de camadas é um conceito bem, digamos assim, conhecido na área de computação da maneira geral e até em outras áreas, né? A gente usa a camada como uma forma de organizar. E a gente usa até um jargão muito conhecido que é dividir para conquistar. Quando eu pego um bloco e eu divido esse bloco em pedaços e faço categorizações, eu consigo, e organizações, eu consigo entender melhor essas coisas. Então, por exemplo, na camada de serviços eu coloquei www, e-mail, transferência de arquivo, mensagens instantâneas, acesso remoto, jogos online, gestão de vídeo, voz, tradução de nomes, tudo isso são serviços. Nas aplicações, Firefox, Chrome, FileZilla, MSN, Gtalk, Skype, são também aplicações. Protocolos, HTTP, SMTP, POP3, FTP, DNS, entre outros. Dispositivos, routers, switches, placas de redes, bridges e etc. São também dispositivos. Tecnologias, padrão internet, frame relay, o ADSL, 802.15, 802.16, o par trançado, o HDSL, são tecnologias que eu uso para o processo de movimentação dos dados, certo? Uma outra forma de organizar, eu posso dividir essas estruturas em protocolos que suportam as aplicações de rede, protocolos que cuidam do processo de interconexão de redes, tecnologias de transmissão. Então eu estou organizando aí em 3 camadas. Então, assim, o que é que eu quero mostrar com esse slide? Que a gente pode organizar os pedaços que compõem as redes em estruturas. E, há muito tempo atrás, alguém também pensou assim e definiu alguns padrões. Que padrões são esses, certo? É justamente o modelo Ozzy, que é um modelo que ele não teve muito sucesso do ponto de vista prático, mas teve muito sucesso na literatura, tanto que até hoje a gente o usa para estudar, certo? O modelo da internet, que é o modelo que a internet usa hoje, que simplifica o modelo Ozzy e traz uma visão baseada nos protocolos. Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, o TCP/IP, a gente, na verdade, faz uma associação das camadas com os protocolos. Então, eu acho que isso fica mais fácil de entender. É por isso que até o modelo TCP/IP, o modelo mais prático, ele é mais fácil de assimilar do que o modelo Ozzy. Então, a explanação do modelo TCP/IP acontece por meio da descrição e explicação da sua pilha de protocolos. Informação importante é que ambas as estruturas, Ozzy e TCP/IP, utilizam as camadas, certo? Então, características importantes das camadas. Ela pode ser implementada separadamente sem afetar as demais, ou seja, eu posso criar um novo protocolo de aplicação e colocar na camada de aplicação e por conta disso eu não preciso alterar as camadas inferiores, isso é feito de forma bem desacoplada, certo? As camadas inferiores oferecem serviços às camadas superiores, então isso é super importante também a gente entender isso, certo? A camada de baixo sempre oferece o serviço para a camada de cima. Então olha só, essa relação entre os modelos, né? De uma maneira geral, a relação que a gente traz para vocês. Então,
Do lado esquerdo, modelo OSI, certo?